Bom dia. Então, começar falando dos livros que nós sempre carregamos. E eu trouxe aqui para vocês um pequeno livreto, Amem Seus Inimigos. É uma mensagem curta e poderosa. Esse irmão, Tim McKay, ele tem praticado isso em sua vida. Ele é um homem que tem, assim, ministrado sobre o amor de Deus. E aqui ele fala sobre a importância de amarmos os nossos inimigos. Então fica aqui uma dica. Um livro que estava esgotado, ficou um tempo sem ser reeditado, é esse aqui do Bob Sorge, Oração Incansável. Fica aqui uma dica, porque ele voltou a ser publicado novamente. É um livro maravilhoso de como você aplicar Lucas 18. Você já leu a passagem da viúva e o juiz iníquo? Então, Bob Sorge trabalha essa mensagem poderosamente, maravilhosamente, sobre a questão da oração incansável. Ele mostra como que Moisés também foi incansável diante de Faraó. Então, fica aqui uma dica. E agora, um livro recentemente lançado, foi lançado no mês passado. Tanto o Haroldo quanto eu fizemos o prefácio desse livro. Nós tivemos a oportunidade de ler antes, né, de ser lançado e poder comentar. Igreja não é empresa. Então, o que é igreja? Igreja não é empresa, igreja não é hospital. Igreja, ela não é supermercado. O que é igreja? Então, o Fábio Bravo, a Dani e o Douglas fazem aqui comentários pertinentes e importantes sobre o que não é igreja. E aí fica aqui uma dica para vocês também. Ele está com o preço em promoção no Pix. Tem promoção para esse livro. Então, queridos, como vocês sabem, nós tivemos uma grande perda, e desde que o Haroldo faleceu, eu não estive aqui, né? Então, devido ao seu falecimento, isso trouxe uma demanda muito grande, né? A gente acabou assumindo muitas responsabilidades com a partida dele, mas se Deus o levou, Deus sabia o que estava fazendo. Se Deus o quisesse aqui, ele estaria aqui. Então, mas Deus o quis lá. Então, agora ele está lá. Agora ele vai falar, sai da frente que eu quero ver Jesus para os anjos. Né? Então, ele está lá, nesse momento, diante do Eterno, adorando de lá, louvando a Deus lá. Então, para nós, não é fácil viver esse momento de separação, esse momento de perda, porque foram mais de 40 anos de amizade, e esse ano ele e sua esposa fariam 46 anos de casado. Esther tem ainda estado muito abatida, é muito recente, muito pouco tempo, né? Então, quem já tem mais de 25, 30 anos, 40 anos de casado, sabe o quanto é difícil a questão da separação, né? Dessa forma, né? Também. Então, ela está num processo ainda de recuperação do luto. Orem por ela. Quando vocês estiverem orando, lembrem de orar pela Esther. É muito importante para que ela permaneça firme, equilibrada, né? Ela é uma mulher muito séria, né? É uma mulher bastante firme, né? Mas oremos, né? Oremos, porque as emoções são muito abaladas, né? Quando o parceiro falece, né? Não é fácil. Então, irmãos, dito isso, eu queria compartilhar algo com vocês que tem sido muito importante pensarmos nesses dias.
Nós tivemos um tempo de ministério ao Senhor ali na igreja em Jundiaí, e quando nós estávamos ministrando ao Senhor, Deus falou fortemente conosco sobre a importância de nos dedicarmos à proclamação do Evangelho. E eu estive no mês de março reunido com irmãos líderes de outras redes do Brasil. Nós passamos 4 dias juntos ministrando ao Senhor, e quando nós fomos conferir sobre aquilo que Deus estava falando em cada uma desses lugares, nós percebemos que Deus estava falando a mesma coisa, que é sobre a importância da proclamação do Evangelho. Nós precisamos proclamar o Evangelho. E quando nós falamos sobre proclamar o Evangelho, eu não estou querendo aqui dizer que você tem que trazer pessoas para esse salão. Eu não quero que você pense que a minha mensagem está relacionada com aumentar o número de membros dessa congregação. Aumentar o número de membros dessa congregação é consequência do que estamos vivendo, consequência da forma com que nós vivemos. Então, eu queria que você pensasse sobre o seu chamado em Cristo. Para que Cristo chamou você? Você foi chamado por quê? Você foi chamado para quê? Então, isso é muito importante quando nós pensamos na obra de Cristo. Então, Cristo, ele deu sua vida voluntariamente. O trabalho de Cristo foi voluntário, a oferta de Cristo foi voluntária. Ele não foi obrigado pelo Pai. Ele foi completamente voluntário para contribuir, para cooperar com a obra do Pai. E aí nós vamos ver como que foi essa cooperação de Cristo com o Pai ao morrer na cruz por nós. Então, feita essa introdução, eu queria trazer aqui um segundo ponto. O que faremos com a semente que recebemos? Nós recebemos uma semente. Um dia, esta semente brotou em nossos corações. Quem é essa semente que nós recebemos? Jesus. O que há de errado com a semente? Nada. Não existe nada de errado com a semente. Nós recebemos. E agora? O que nós vamos fazer com a semente que nós recebemos? Ela brotou em nosso coração. Nós estamos aqui porque essa semente germinou. Essa semente produziu fruto. Nós nos encontramos com Ele. E nós estamos sendo diariamente apresentados por Cristo ao Pai. Então, agora, qual é a nossa vocação? Qual é o nosso chamado? Qual é o nosso principal chamado em Cristo Jesus? Então, eu queria que você abrisse suas Bíblias em João, capítulo 4, a partir do verso 34. João, capítulo 4, a partir do verso 34. Jesus tinha acabado de ter aquela experiência com a mulher samaritana, ali na beira do poço, no caminho, e os discípulos foram até a cidade buscar alimento, e quando eles voltam, encontram Jesus conversando com uma mulher, que era coisa incomum. Um judeu jamais falaria com uma samaritana, e Jesus estava conversando com a mulher samaritana. E ele fala para os discípulos que a comida dele, a bebida dele, era fazer a vontade do Pai. E por ter pregado o Evangelho àquela mulher, ele se encontrava alimentado. Ele não via mais necessidade de comer qualquer outra coisa, porque ele estava satisfeito. E aí Jesus, no decorrer da conversa, no versículo 34, ele disse-lhe Jesus: a minha comida é fazer a vontade daquele que me enviou e completar a sua obra. Então,
Jesus veio para completar a obra do Pai. Jesus veio para cooperar com a obra do Pai. O Pai começou uma grande obra. O Pai teve a ideia de constituir o universo. O Pai teve a ideia de criar o universo. O Pai está fora do universo. O Pai, ele é maior que o universo. Por muito tempo as pessoas falavam que o universo era infinito. Depois descobriu-se que, parece que ele não é infinito, parece que ele tem fim, mas o homem é incapaz, na sua pequenez, de chegar ao fim. Porque o universo é o quê? Criação de Deus. Deus criou o universo. Se Deus criou o universo, Deus é maior que o universo. Versículo 35. Não dizeis vós, faltarem ainda 4 meses para a colheita? Mas eu vos digo, levantai os olhos e vedes os campos já prontos para a colheita. Quem colhe já recebe recompensa e ajunta fruto para a vida eterna, para que se alegrem juntos o que semeia e o que colhe. Assim, o ditado é verdadeiro: um é o que semeia e outro o que colhe. Eu vos enviei para colher onde não plantastes. Outros trabalharam, e vós recebestes do trabalho deles. Então, Jesus foi enfático com os discípulos que os campos já estão brancos, que os campos já estão maduros, os campos já estão prontos para o quê? Para a colheita. Eu pergunto para vocês, onde é o campo? Lá fora. O campo não é aqui dentro do salão, o campo é lá fora. Então, onde você anda no campo? No seu trabalho, na faculdade, na escola, na feira, na caminhada, na rua da caminhada, na musculação. Os locais que você frequenta é o campo que Deus colocou você. Cada um aqui frequenta um campo diferente. Cada um aqui vai em lugares diferentes. Então, o campo está pronto. Então, o que Jesus exortou? Levantem os olhos e vejam. Então, nós precisamos levantar os nossos olhos para ver as pessoas que estão ao nosso redor. Nós precisamos levantar os nossos olhos para enxergar as pessoas que Deus está trabalhando. Deus não para. O Espírito Santo de Deus não para. Deus está tocando em pessoas. Quem são essas pessoas? Então nós precisamos pedir a Deus que abra os nossos olhos para nós enxergarmos onde Ele está trabalhando, em quem Ele está trabalhando. Então, perceba que Deus está nos chamando, Jesus está nos exortando para trabalhar junto com o Pai. Nós recebemos em Jundiaí, em 2018, um irmão do Irã, antes de toda essa guerra. Inclusive, nós temos hoje em Jundiaí um outro irmão, que é do Irã também, um missionário iraniano, que ele tem pregado o evangelho para os afegãos que recebemos em Jundiaí através da ONG Panagar. Então, esse irmão que nós recebemos em 2018, ele falou que lá não dava para pregar, assim como hoje também não, simplesmente chegar na feira e falar assim, olha, Jesus te ama, ou eu senti uma palavra de Deus para você, você gostaria de saber qual é? Né? Então, eu estava hospedado num hotel no Rio de Janeiro, estávamos ministrando lá para algumas igrejas, e nós estávamos terminando o nosso café, o rapaz veio nos servir sobre algo que nós havíamos pedido. Aliás, não foi nem café, acho que era um almoço, né? E aí eu falei assim, qual é o teu nome? Aí ele falou, meu nome é Bruno. Eu falei, Bruno, eu tenho uma coisa para dizer para você. Deus te ama mais do que você imagina. E Deus
não esqueceu de você. Você talvez esteja pensando que ele não tem olhado para você, mas ele nunca deixou de olhar para você. Ele tomou um susto, olhou para mim e falou assim: obrigado por se deixar ser usado por Deus. O senhor não imagina como eu precisava ouvir isso. Então, são situações que muitas vezes nós passamos desapercebidos. Então, nós precisamos estar atentos, com os nossos olhos abertos, sobre a proclamação do Evangelho. Eu vou voltar nisso que eu estou falando aqui agora, porque o que nós precisamos nos preocupar mais é com a semeadura. Nós precisamos semear o Evangelho. Então, lá no Irã, os irmãos fazem assim, eles gastam tempo orando, perguntando para Deus: Deus, onde o Senhor está trabalhando? Em quem o Senhor está trabalhando? Qual é o endereço do lugar que o Senhor está trabalhando? Eles oram até Deus revelar o endereço. E eles vão lá, às vezes é um comércio, às vezes é uma casa, eles batem na casa, eles abordam a pessoa e perguntam para a pessoa: olha, eu vim aqui porque eu fiquei sabendo que você está precisando de uma oração. E a pessoa normalmente diz assim: olha, eu não sei quem te falou, mas eu estou precisando. E eles fazem isso durante um certo tempo, até que eles veem que a pessoa está aberta para continuar recebendo o Evangelho, e eles não se declaram cristão. Não pode, não dá para fazer isso, porque é perigoso, perdem a vida. É assim que acontece lá. Então, é uma situação bastante séria. E o que está acontecendo no Irã hoje? A igreja está crescendo, mais do que em qualquer outro lugar do mundo. A igreja nunca cresceu tanto em um país como está crescendo no Irã agora. Eu estive, já falei aqui para vocês, em 2024, eu estive na Indonésia, Jakarta, na Indonésia, e a Indonésia é o maior país muçulmano do mundo. E eu estava ali com os pastores e estava ouvindo um testemunho de um ex-imã do islamismo que se converteu, que teve um encontro com Cristo maravilhoso, e eles estavam falando, 2024, nesses últimos anos, das 70 mil mesquitas que haviam no Irã, 50 mil fecharam. Você sabe o que significa isso? Sabe o que significa isso? Que mais de 1 milhão de muçulmanos foram batizados em nome de Jesus Cristo para a remissão de seus pecados nesses últimos anos. Eu estou falando de 2024. Eu não estou falando desses últimos aqui. O nosso irmão ligado a nós em Jundiaí, que é do Irã também, ele tem dito que a igreja continua crescendo. O evangelho continua sendo pregado. Irmãos, nós temos uma liberdade aqui que não existe nos países árabes, nos países muçulmanos, não tem liberdade como nós temos aqui. Na França não tem liberdade como nós temos aqui. Na Alemanha não tem liberdade como nós temos aqui. Vocês foram convidados para um chá que vai ter aqui dia 16, dia 25, sábado. E eu estava conversando com os irmãos da Alemanha, uma brasileira que era da nossa congregação, casado com um alemão, sobre o encontro de adoração, e eles estavam querendo convidar um outro irmão, que é da Inglaterra, e eles estavam pedindo para eu fazer o contato e para a gente poder organizar, ajudar a organizar esse encontro que vai ter na Alemanha. Sabe quando que vai ser esse encontro na Alemanha? Agosto do ano que vem. Tem que começar a ser organizado agora. Precisa pedir permissão para o governo, precisa mandar a documentação, precisa explicar tudo para poder ter um encontro. No Brasil, a gente está aqui, irmão, vai ser semana e tal, venho, vamos estar juntos, pronto. Temos liberdade ainda. Temos liberdade ainda, e aí?
Nós vamos deixar essa liberdade ir embora, sem aproveitarmos o tempo que nós temos para pregar o Evangelho? Levantem os olhos e vejam, os campos brancos estão, os campos já estão brancos, nós fomos chamados, nós fomos salvos, para quê? Para proclamar as virtudes daquele que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Então nós precisamos nos atentar para essa grande comissão que nós recebemos. Existe uma promessa de Deus para os últimos dias, que Ele vai derramar do seu Espírito sobre toda a carne. Joel 2, 28, vai se cumprir plenamente. Joel 2, 28 se cumpriu parcialmente em Jerusalém. Não foi total, não foi pleno. Por quê? Porque junto com Joel 2, 28, Malaquias 4, 5 e 6 vai se cumprir também. Deus vai restaurar a família, Deus vai restaurar a mulher, Deus vai restaurar o homem, Deus vai restaurar os jovens. Os jovens estão sem visão, o Espírito vai ser derramado, os jovens vão passar a ter visão, vão passar a enxergar o mundo de outra perspectiva. Irmãos, Deus está prometendo, Ele vai fazer. Ele vai fazer. Você tem duas escolhas: se envolver ou não se envolver. Eu digo mais, se você não orar, vai acontecer do mesmo jeito. Pode não orar, vai acontecer. Vai acontecer, sabe por quê? Porque Deus está empenhado em fazer, Ele vai fazer. Ele vai fazer. Está entendendo o que eu estou falando? Deus vai fazer. Então eu posso me envolver, eu posso não me envolver. É uma decisão minha, é uma decisão sua. Abre sua Bíblia comigo, João capítulo 15. Versículo 1. João 15, 1. Olha como Jesus, ele é intencional. Perceba como que Jesus trabalha a sua missão. Olha como Jesus mostra como ele vai cooperar conosco. Eu sou a videira verdadeira e meu Pai é o agricultor. Todo ramo que está em mim e não dá fruto, ele o corta. E todo ramo que dá fruto, ele o limpa, para que dê mais fruto. Isso é a poda, tá? Se você já plantou alguma árvore frutífera, você precisa de vez em quando podar. Se o seu pé de maracujá não está dando fruto, é porque ele precisa ser podado para poder dar fruto. Porque se a força do pé de maracujá está indo para as folhas, você não vai colher maracujá. Vai dar o fruto e vai se perder. Então tem que ser podado, tem que ser cortado. Quem plantou uva sabe que tem sempre uma época do ano que tem que fazer a poda radical. Você pensa que acabou o pé de uva, só ficou um toquinho lá. Depois ele cresce, se espalha e vai longe. O pé de uva você pode colher dezenas de cachos. É impressionante como que a poda é poderosa, como que a poda dá força. É disso que Jesus está falando. Vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. Permanecei em mim. Então, quando nós recebemos Cristo, nós somos limpos de muitos vícios, nós somos limpos de muitas coisas, nós fomos imergidos, nós somos batizados para dentro de Cristo. A água nos lava, a água nos purifica, o sangue de Jesus nos perdoa de todo pecado. Então, nós já fomos limpos, nós já estamos limpos. Permanecei em mim, e eu permanecerei em vós. Então, existe uma maneira de dar fruto. A maneira de dar fruto é permanecer.
Eu fui colocado dentro de Cristo. Eu fui batizado em nome de Jesus para a remissão dos meus pecados. Agora eu preciso permanecer. Eu não posso simplesmente sair para seguir minha vida conforme minha cabeça. Eu preciso ficar em Cristo para poder dar os frutos que Cristo espera. Então, olha só. O ramo não pode dar fruto por si mesmo, se não permanecer na videira. Assim também vós, se não permanecerdes em mim. Então presta bem atenção, nós somos salvos, nós somos tirados do mundo, nós fomos limpos pela palavra, nós fomos colocados dentro de Cristo. Para quê? Para darmos frutos. Como que nós vamos dar frutos? Permanecendo na videira. Como que nós permanecemos na videira? Nos relacionando com a videira, tendo comunhão com a videira, tendo relacionamento com o Senhor. Não é participando de reunião, é vida diária, é leitura da palavra, é oração, é comunhão diária com o Senhor. Isso vai me levar a dar fruto. Reunião uma vez, 2 vezes por semana não serão suficientes. Eu preciso de uma vida diária diante do Senhor. Eu preciso de uma vida constante diante do Senhor. Isso é permanecer. Eu sou a videira, vós sois os ramos. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Quem não permanece em mim é jogado fora e seca. É a semelhança do ramo. Esses ramos são recolhidos, jogados no fogo e queimados. Então, o fruto que Jesus está falando aqui não é simplesmente o fruto de proclamar o Evangelho. O fruto que ele está falando aqui é diferente do que nós lemos em João 4. Em João 4 ele está falando assim, olha lá, perceba, veja, presta atenção, olha lá para fora. Agora, o que Jesus está falando? Jesus está falando sobre frutos de justiça. O que me faz ser cortado da videira? Presta bem atenção. Guarda o que eu estou falando. Eu não tenho como fazer nada para melhorar a minha salvação. Você não tem como fazer nada para melhorar a sua salvação. Salvação não depende do que nós fazemos. Se você não pregar o Evangelho, nunca, isso não vai afetar a sua salvação. Sua salvação não depende disso. A salvação não depende de eu pregar o Evangelho. Salvação não depende das coisas que eu faço ou eu deixo de fazer. Agora, o que Jesus está falando aqui é outra coisa. Permanecer em Cristo e dar fruto. Ele está falando sobre frutos de justiça. Verdade, mentira, adultério, fofoca ou maldizer, né? Ou maldizente, práticas de perversão sexual, essas coisas não deixam eu herdar o reino. Está entendendo o que eu estou falando? A prática do pecado. A prática do pecado me afasta de Cristo. A prática do pecado me tira da videira. A prática do pecado me afasta. Como que um ramo vai dar fruto? Recebendo da seiva, que sai da onde? Da videira. Então, essas práticas me afastam da videira. Está entendendo o que eu estou falando, irmãos? Vocês estão entendendo? Você pode não fazer nada disso e não pregar o Evangelho. Tudo bem. Por quê? Porque salvação não depende do meu trabalho para Deus. Não depende. Salvação depende do sangue do Cordeiro,
da obra redentora de Jesus, do preço que foi pago. É isso. Amém? Mas o que nós precisamos vigiar é se estamos permanecendo na videira. Isso é fundamental. Eu estou permanecendo na videira, eu estou andando em santidade, eu estou andando em verdade, eu estou dando testemunho de Jesus. Isso é uma coisa muito importante quando nós falamos sobre fazer discípulos. Então, eu vou ensinar pessoas a ser como Jesus. Por quê? Porque nós somos chamados para sermos como Jesus. Amém? Manso e humilde, como nós cantamos aqui. Nós fomos chamados para sermos iguais a Jesus. Então, o que Deus espera? Quando nós chegarmos diante dele, ele quer enxergar quem? Ele quer olhar para mim e quer enxergar quem? Jesus. Ele quer olhar para você e quer enxergar quem? Jesus. Essa é a maneira de nós nos achegarmos a Deus, nos tornando semelhantes a Jesus. E quanto mais semelhante a Jesus nós formos, mais nós vamos fazer como Jesus fez, mais nós vamos andar como Jesus andou. Então, o que eu estou fazendo com a semente? Eu estou guardando ou eu estou lançando? Jesus fala sobre as minas. Foi dado lá, foi dado os talentos, foi dado 3 para um, 2 para outro, 5 para outro e tal. Chegou um lá e falou: Senhor, como eu sabia que tu eras um homem severo, eu peguei a sua mina, embrulhei num lenço e enterrei. Olha aqui, ué, mas se você sabe que eu sou um homem severo, por que você não colocou minha mina no banco? Por que você não fez ela render juros? Agora o talento que eu te dei você enterrou? Como assim? Ó, ao que tem será dado, e até o que não tem lhe será tirado. O que é isso? É galardão, é prêmio. Não está falando de salvação, é outra coisa. Que tipo de salvação você espera? Que tipo de salvação você quer? É prêmio, é diferente. Agora, versículo Mateus 28, 19. Portanto, ide e fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então, esse ide está numa forma verbal que significa indo. No grego é indo. Indo aonde? Indo por onde eu costumo ir, indo no trabalho, indo na ponta do ônibus, indo no Uber, indo no supermercado, indo na padaria. Então é indo, pregando. Aonde eu vou pregar o evangelho. Onde eu vou anunciar Cristo. Eu vou falar de Jesus, eu vou proclamar o amor de Deus, eu vou proclamar a salvação, eu vou levar as boas novas, eu vou dar notícia: olha, seus pecados foram perdoados. Tem esperança para você. Se você se arrepender, você vai receber o dom da vida. Então, nós precisamos compreender o nosso chamamento, a grande comissão. Nós precisamos ouvir mais o Senhor, prestar mais atenção sobre aquilo que Ele tem falado conosco. Então, irmãos, Deus vai manifestar a sua multiforme sabedoria ao mundo, aos principados e potestades. Ele vai pegar a igreja e vai falar assim: ó, está aqui a minha noiva. Igualzinho ele fez com Ló, né? Meu Deus do céu. Jó. Igualzinho ele fez com Jó. É tudo ó, né? Igualzinho ele fez com Jó. Presta atenção. Está vendo ele? Ele é fiel. Está vendo ele? Ó, eu confio nele. Pode tirar tudo dele, mas você não vai tocar na vida dele. Pode tirar, não tem problema. Ele vai continuar sendo fiel a mim. Abre sua Bíblia comigo, Efésios 3:10. Abre aí. Efésios 3:10. E isso para que agora,
pela igreja, a multiforme sabedoria de Deus se torne conhecida dos principados e das potestades nas regiões celestiais. Então, Deus vai expor publicamente a igreja. Será que você e eu estamos prontos para sermos expostos publicamente? A igreja do Irã está sendo exposta publicamente. A igreja do Afeganistão está sendo exposta publicamente. A igreja da China está sendo exposta publicamente, porque lá todo dia morre cristão. Todo dia tem irmãos morrendo. No Iraque, todo dia tem irmãos cristãos morrendo, porque não estão negando Jesus. Presta atenção. Nós seremos expostos publicamente. Você acha que o evangelho isenta a gente de sofrimento? Não. Haroldo morreu de câncer. Homem de Deus, servo fiel, amado por Deus, sofreu até a última hora. As últimas 24 horas ele não tinha dor. As últimas 48 horas morreu sem dor. Mas foi sofrimento. Os últimos 3 anos da vida dele. Cristão sofre. Cristão não está isento de sofrimento. Deus não tem compromisso com esse corpo aqui. Esse corpo aqui vai acabar. A gente pode orar por um morto, ele vai ressuscitar no tempo oportuno, ele vai morrer. Vai acabar, esse corpo aqui vai passar. Ou nós cuidamos ou pereceremos com esse corpo, ou antes ou depois. Existem essas doenças malditas que acabam ocorrendo por causa do resultado do pecado de Adão. Está aí. As coisas estão aí. E agora? Cuidar do meu corpo é minha responsabilidade, não é de Deus. Cuidar do seu sono, cuidar da sua alimentação é sua responsabilidade, não é de Deus. Ou nós cuidamos ou vamos ter problema. Simples assim. E Deus vai te chamar do mesmo jeito. Tá bom? Isso não muda o amor de Deus. Presta atenção no que eu estou falando. Isso não muda o amor de Deus. Deus nos ama, ponto final. Mas a responsabilidade desse corpo é nossa. Então o sofrimento, irmãos, existe. O sofrimento está aí. O evangelho não isenta a gente de sofrimento. Jesus falou assim, no mundo tereis vitória sobre todas as coisas. É isso? No mundo tereis o quê? Aflições, mas tem de bom ânimo. Eu venci o mundo. E não está escrito, vós vencereis também. Isso é acrescento. É mentira, é verdade. Não está escrito. Isso foi acrescento de pregador. Não está escrito, e vós vencereis também. Está escrito assim, vocês serão perseguidos. Está escrito assim, pai se verá contra filho, filho se voltará contra o pai. Está escrito assim, vocês serão entregues às prisões. Está escrito, isso está escrito. Jesus disse isso. Isso está escrito. Livrar do sofrimento não está escrito. E agora? Ui. Tá bom, ok, irmão, dói, eu sei que é difícil. Mas nós só temos um caminho. E aí, qual é o caminho que nós vamos escolher? Então, nós precisamos prestar atenção. Nós seremos expostos publicamente. Nós seremos expostos publicamente. Eu estive com o Haroldo nas últimas horas dele, nos últimos momentos dele. Eu vi ele adorando a Deus. Ele levantando as mãos, glorificando a Deus, exaltando o Senhor. Pronto para ser tomado, pronto para ser levado. Você está esperando o quê? Você acha que a igreja gloriosa vai surgir um dia? Não, a igreja gloriosa está aí. A igreja gloriosa já está aí. O que é a igreja gloriosa? Pessoas que não abrem mão do evangelho. Pessoas que não abrem mão do Senhor. Pessoas que dão testemunho do Senhor na hora da morte. Pessoas que vivem o sofrimento louvando a Deus, servindo a Deus, amando Jesus, olhando para Ele. Vamos continuar.
isso aqui. Terceiro ponto, ó, já entrei no ponto que eu queria. Vamos parar de olhar para nós mesmos. Porque se nós ficarmos olhando para nós mesmos, nós vamos parar de pregar o Evangelho. Nós vamos parar de anunciar a Cristo. Nós vamos parar de olhar aquelas pessoas que necessitam ouvir o que nós carregamos. Nós estamos aqui, por quê? Porque um dia nós fomos alcançados. Amém, irmãos? Mas você está muito devagar esse amém. Nós estamos aqui porque um dia nós fomos alcançados. Amém? Agora sim. É isso. Ele nos alcançou. Ele nos salvou, Ele nos resgatou, Ele pagou o preço, Ele nos comprou, Ele derramou o sangue dEle, foi Ele, é por causa dEle, é para Ele, é por meio dEle, é por meio dEle, para Ele são todas as coisas. Abre sua Bíblia comigo, Hebreus capítulo 12, versículo 1. Existe uma lei na natureza que se a água estiver parada, ela junta bicho. A maneira de não juntar bicho é a água estar sendo renovada. Ela precisa estar em movimento. Um tanque de peixe, sem que a água seja agitada, sem que a água seja movimentada, ela perde a oxigenação. E os peixes morrem por asfixia. Presta bem atenção. Sua vida, como é que está a sua vida? Como é que você está? Sua vida está monótona, sua vida está chata, sua vida não está legal, você não está conformado, a água deve estar parada. Quantas vezes você falou para a Tânia, eu preciso batizar uma pessoa, precisa agitar as águas, precisa pregar o Evangelho. Você está cuidando de quem? Você está discipulando alguém? Você está ensinando sobre Jesus para alguém? Você está acompanhando a vida de alguma pessoa? Você está ensinando essa pessoa a ouvir Jesus? Você está ensinando alguém a ouvir de Deus? Você está ensinando alguém a andar com Jesus? Se não está fazendo nada disso, a água está parada. A vida está ruim, você está pensando. Qual é o seu nome mesmo? Pode falar com vontade. Dayana cantou uma música que eu não gostei, não. Dayana e tal. Dayana não está cantando com nada. Está ruim. Tem nada a ver com Dayana. Tem nada a ver com a música. Que a minha vida, a sua vida, não depende do tipo de adoração que a gente faz. Depende da vida que a gente está levando com Cristo, com Deus. A maneira que nós estamos encarando o Evangelho. Não tem nada a ver com o som, não tem nada a ver com a letra da música, não tem nada a ver, Tem a ver com o que eu estou fazendo, com a semente que eu recebi. Então, aqui, agora, o apóstolo está falando, portanto, também nós, rodeados de tão grande nuvem de testemunhas, depois de eliminar tudo, vocês já foram limpos. Depois de vocês terem sido limpos, de prosseguir, eliminar tudo que nos impede de prosseguir e o pecado que nos assedia, deixamos tudo para trás. Amém? Abrimos mão do pecado, deixamos as coisas erradas para trás. Deixamos tudo, nos arrependemos daquela velha vida, deixamos tudo para trás, e agora? O que nós vamos fazer? Corre! É para correr! Corramos com perseverança
a corrida que nos está proposta. Fazendo como? Olhando, fixando os olhos em Jesus, para o autor, consumador da fé, Jesus, o qual, em troca da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz. O que isso significa? Que Jesus, ele não ficou olhando para a cruz. Jesus ficou olhando para a alegria. Aonde que estava a alegria? Na cruz? Não! A alegria não estava na cruz. Jesus não estava assim, hoje eu vou ser crucificado. Ele chorou, ele sentiu dor, ele sentiu peso. Mas para onde Jesus estava olhando? Jesus estava olhando através. Jesus estava olhando depois da cruz. Olhando para a alegria que lhe estava proposta. Suportou a cruz, sem se importar com a vergonha. E agora? Agora está sentado à direita de Deus, está sentado do trono de Deus. Assim, considerai aquele que suportou tal oposição dos pecadores contra si mesmo, para que não vos canseis e fiqueis desanimados. Amados, se isso está nos impedindo de pregar o Evangelho, nós não estamos considerando quem morreu por nós. A vida propõe situações difíceis. A vida propõe desafios. O que eu vou fazer? Eu vou ficar olhando para as situações que me cercam, ou eu vou olhar através da cruz? Ou eu vou olhar para aquele que é o autor e consumador da minha fé? Ou eu vou olhar para aquele que não levou em consideração? Jesus não teve problema de ser cuspido. Jesus não teve problema de levar soco na cara. Jesus não teve problema de ficar nu. Jesus foi pendurado numa cruz nu. Nu. Jesus foi pendurado nu numa cruz. Deus encarnado foi envergonhado até o limite, até o último grau. Ele não se importou de ser envergonhado. Ele não se importou. Por quê? Porque se ele morresse, quando ele morresse, ele ia encontrar com o Pai. Ele estaria com o Pai para sempre. E aí, meus queridos irmãos, é onde Jesus ganhou toda a autoridade no céu e na terra. Toda a autoridade me foi dada no céu e na terra, sobre Jesus. Sobre Jesus. Sofrimento traz autoridade. Viu? Sofrimento traz autoridade. Você percebe que eu falo com autoridade? Você percebe que eu não falo com brincadeira? Sabe por quê? Porque eu sei o que é sofrimento. Eu sei o que é sofrimento. Eu sei o que é ser um filho bastardo. Eu sei o que é ser criado por uma viúva que lavava roupa, que costurava para trazer alimento dentro de casa. Eu sei. Eu sei o que é muitas vezes estar dentro de casa e não saber o que ia comer e ver Deus agir sobrenaturalmente para o alimento chegar. Eu sei. Eu sei o que é criar 3 meninas precisando de tênis e não ter dinheiro para comprar. Eu sei. Eu sei. Eu não estou brincando. Eu não estou contando para vocês uma fantasia. Isso é a verdade. Eu sei que Deus não nos deixa no sofrimento. Deus não vira as costas. Nós não sofremos porque Deus não está olhando para nós. Nós não sofremos porque Deus está resistindo a nós. Nós não sofremos porque Deus escolheu um em detrimento de outros. Não é isso. Não é isso. Não é isso. Nós sofremos porque nós decidimos andar contra a mão, andar contra a maré. Você quer andar na correnteza desse mundo? Você quer ser aceito?
você quer ser legal, você quer ser bem visto, você não vai ter sofrimento, mas não vai ter vida eterna. Não tem jeito. Porque você vai ter que abrir mão de Cristo. Não dá para ter. Não dá para andar na correnteza desse mundo e ter Cristo juntos. Está entendendo, queridos? Nós somos chamados para trabalhar para Deus. Agora, uma coisa que eu acho maravilhosa é o ponto 4. O ponto 4, ninguém trabalha de graça para Deus. Vamos voltar para João capítulo 4. Vamos voltar para João 4. Aqui, ó, foi rápido, viu, Luana? Ó, já chegou aqui. Muito obrigado, meu irmão. Olha só que interessante que Jesus fala. Presta bem atenção nisso. Versículo 36. Quem colhe já recebe recompensa e ajunta fruto para a vida, fruto para que se alegrem juntos o que semeia e o que colhe. Você pode semear e não ver o fruto. Lá na frente, outro vai para o campo e colhe a semente que você plantou. Mas os anjos estão trabalhando. Ó, Nayane semeou aqui, deu fruto lá. Opa, pontinho positivo. Para Nayane e para o outro lá. Nayane semeou ali. Opa, Nayane colheu aqui. Mas quem semeou? Ah, foi o irmão lá, não sei de onde. Pontinho. Ajunta frutos para a vida eterna. Quem colhe já recebe. Tem uma tradução que diz, já recebe o seu salário. Quem tem essa tradução aí? Você tem? Tem mais aí? Também. Já recebe o seu salário. Ninguém trabalha para Deus de graça, viu? Ninguém trabalha para Deus de graça. Deus não fica devendo nada a ninguém. Então, quem colhe recebe recompensa e ajunta fruto para a vida eterna, para que se alegrem juntos o que semeia e o que colhe. Então, preste bem atenção. Deus oferece, sim, um prêmio para a vida eterna. Não tem nada a ver com salvação. Estão entendendo o que eu estou falando? Ganhar pessoas não salva você. O que nos salva é o que Jesus fez. Amém, irmãos? O que nos salva é a obra de Jesus. Agora, lá na eternidade, quando nós chegamos lá, diante do Senhor, nós vamos receber o galardão. Nós vamos receber um prêmio, que fica, logicamente, uma grande interrogação. O que é isso? Eu já escutei muitas coisas. Então, Deus falou para os sacerdotes que ele seria a sua herança. Os sacerdotes e levitas não tiveram direito à terra. Ele falou assim, eu sou a herança de vocês. Vocês vão morar na terra que as outras tribos deixarem vocês morar. Mas vocês não serão dono de nada, porque eu vou ser a herança de vocês. Quando que Deus se tornou a herança dos sacerdotes? Na eternidade. É algo maravilhoso, é algo tremendo. Então, eu gosto da ideia de que estou juntando frutos para a vida eterna. Eu gosto da ideia de que estou ganhando pessoas para Cristo, batizando pessoas. Você acha que eu viajo muito por aí e não prego o Evangelho? Eu prego o Evangelho. Estou evangelizando pessoas. Recebo gente durante a semana na minha casa. Vou durante a semana na casa de pessoas para quem nós estamos pregando o Evangelho. Porque é o nosso chamado, irmãos. Aqui é o nosso chamado. Nós não podemos negligenciar o nosso chamado.
Então existe um prêmio, existe um salário. Então, e aí, e você? O que você está fazendo? Como é que está a sua conta? Está positiva ou está negativa? Se você está semeando, está ficando positivo. Se você não está semeando, está lá parado. Está lá parado. Mas existe uma maneira de fazer a conta ficar negativa. Abre aí comigo, Romanos. Romanos 4. Lembra que eu falei aqui, ó, repeti várias vezes. Não são as coisas que nós fazemos que nos salva. Não é o que eu faço que me salva. Está entendido, irmãos? Não é o que fazemos que nos salva. Não é isso. Muito pelo contrário. Se eu estou fazendo, achando que estou justificando alguma coisa diante de Deus, eu estou acumulando para dívida, porque eu estou negando o que Jesus fez. Entendeu o que eu estou falando? Olha o que o apóstolo Paulo fala para os romanos. Que diz a Escritura, versículo 3. Abraão creu em Deus, e isso lhe foi atribuído como justiça. O versículo 2, volta ao versículo 2. O versículo 2 diz assim: porque se foi justificado pelas obras, Abraão tem do que se gloriar, mas não diante de Deus. Não diante de Deus. As minhas obras não me salvam. As minhas obras não me justificam diante de Deus. Agora, olha o versículo 4. Ora, o salário daquele que trabalha, entenda o que ele está falando. O salário daquele que trabalha não lhe é atribuído como favor, mas como dívida. Ou seja, quem trabalha para Deus, achando que está justificando a sua salvação, está depositando na dívida. Quem faz alguma coisa para Deus, do tipo, Senhor, olha como que eu sou bom, olha como que eu sou legal, olha, Senhor, as minhas obras, para Deus fede, para Deus é ruim, porque está negando o que Jesus fez, está colocando de lado o que Jesus fez. Eu não trabalho para ser salvo, porque eu fui salvo que eu trabalho. Amém? Efésios capítulo 2, versículo 8 a 10. Então, eu não trabalho para ser salvo, porque eu fui salvo é que eu trabalho. Então, quando alguém faz alguma coisa para Deus, do tipo assim, olha Deus, tentando negociar com Deus, está em dívida. Porque a única coisa que Deus aceita é o sangue do Cordeiro. Irmãos, nós precisamos anunciar o Evangelho. Tem pessoas precisando saber disso. Tem pessoas que precisam saber que o preço está pago. Tem pessoas que não estão vindo para Cristo porque elas acham que elas não conseguem mudar, que elas não têm condições de mudar. E elas precisam saber que elas verdadeiramente nunca vão conseguir mudar sem Jesus. Só Jesus tem o poder de transformar nossas vidas. Só Jesus tem o poder de mudar a situação, a condição do homem. Só Jesus. Então nós precisamos pensar que as boas novas, a boa notícia do Evangelho é que o preço do pecado foi pago. Eu não preciso mais ser escravo do pecado. Eu gosto de uma música do Fernandinho, eu não sou mais escravo do medo. Não sou mais escravo do medo. Não sou mais. Por quê? Cristo me libertou. Para a liberdade, Cristo vos libertou. Não vos submeteis novamente ao jugo de escravidão. Permaneceis, pois, firmes. Cristo nos libertou para a liberdade. Para a liberdade.
Nós não precisamos mais ser escravos do medo. Deus nos libertou da escravidão do pecado. As pessoas precisam saber disso. Eu tenho visto testemunhos maravilhosos de pessoas afundadas em pecado, sendo transformados pelo amor de Deus, encontrando com Jesus. Jesus é o único poder capaz de regenerar o homem, de nos fazer nova criação, nova criatura sou. Amém, irmãos? Então, nós precisamos anunciar, nós precisamos proclamar. E o quinto e último ponto que eu gostaria de falar com vocês, que nós precisamos nos preparar para a grande colheita. Porque a hora que o Espírito Santo for derramado, vai haver uma grande colheita. Porque os irmãos vão começar a pregar muito mais, a anunciar muito mais, e pessoas vão começar a tocar em nós, igual a mulher hemorrágica tocou em Jesus, e os discípulos não sabiam quem é que tinha tocado, e Jesus falou, alguém tocou em mim, porque de mim saiu o poder. Você vai começar a perceber que pessoas vão começar a chamar você, vão começar a procurar você. Por quê? Porque o pecado está aumentando sobre a terra, mas a glória de Deus também vai aumentar sobre a terra. E pessoas vão começar a ser tocadas por essa presença, pela manifestação da glória de Deus. As trevas estão aumentando, a glória de Deus será maior. A glória de Deus será maior. E pessoas, igual a mulher hemorrágica, vai tocar em você. Vai querer saber sobre o Cristo que habita em você. Porque ela vai olhar para você e falar assim, ó, eu não sei quem é você, mas você tem um negócio que eu quero. Não vai ser o teu relógio nem tua carteira. Ela vai querer Jesus. Ela vai querer Jesus. Então nós precisamos fazer como os músicos costumam fazer, treinar. Os atletas treinam. Eles treinam para o dia do jogo. Então, nós precisamos treinar. Nós precisamos aproveitar as pequenas oportunidades e pregar, anunciar. Não fica preocupado com quantos versículos bíblicos você conhece, mas fala do Cristo que transformou você. Fala do Cristo que tem mudado sua vida. Tem pessoas precisando ouvir isso. Tem pessoas precisando encontrar o Cristo que te transformou. O Cristo que te encontrou, o Cristo que te comprou, o Cristo que te salvou. Tem pessoas precisando ouvir isso. Então você precisa começar intencionalmente exercitar a prática da pregação do Evangelho. Quando você quer aprender uma língua, o que você faz? Você se matricula num curso de inglês ou baixa o Duolingo, não é isso? Duolingo é um app gratuito que ensina inglês. Eu faço Duolingo. Já estou no nível 73. Estou firme lá. Então, é muito importante nós pensarmos que nós precisamos treinar. O que isso significa? Que o Evangelho precisa se tornar o nosso idioma. O que você pensa para dizer estou cansado? O que você pensa para dizer estou com fome? O que você pensa para dizer quero comer, quero beber água? Você pensa o quê? Não pensa nada. Você simplesmente o quê? Fala. O idioma é assim. O Evangelho precisa sair da nossa boca dessa forma. E a única forma do Evangelho sair de forma natural da nossa boca é a gente começar a pensar no Evangelho. Falar o Evangelho. Todo dia. Todo dia, falarmos o Evangelho. Todo dia, proclamarmos o Evangelho. Até que ele vai começar a sair junto com o bom dia, junto com boa noite, junto com estou com fome, né? Bom dia, boa tarde, como vai? O Evangelho vai começar a sair naturalmente da nossa boca, sem esforço nenhum. É isso que a gente precisa começar a treinar. Nós precisamos começar a praticar. Precisamos cada vez mais proclamar a Cristo, o Deus ressurreto. Nós precisamos falar do amor do Pai, falar do amor do Filho, falar da obra de redenção do Senhor. Amém, irmãos?
Então vamos pregar o Evangelho? Vamos anunciar a Cristo? Podemos agradecer a Deus pela nossa salvação? Você consegue glorificar a Deus porque um dia Ele te alcançou? Então vamos ficar de pé, vamos louvar a Deus, vamos adorar o Senhor. Você pode declarar, Senhor, sua gratidão porque Ele te salvou, né? Você pode agradecer a Deus, você pode louvar o Senhor, você pode declarar palavras de gratidão ao céu. Senhor, obrigado por tão grande salvação, obrigado por ter nos alcançado, obrigado por ter enviado Jesus, obrigado por ter me tirado do império das trevas. Fala, declara. Adora o Senhor, adora o Senhor, adora o Senhor, adora. Você está aqui hoje porque um dia Ele te alcançou.